O homem que você vai conhecer hoje escreveu um livro garantindo que a Bolsa de Valores iria quadruplicar em 3 anos. Poucos meses depois, o mercado derreteu numa das piores crises da história e o livro dele virou uma piada. Este mesmo homem, anos depois, se torna o principal conselheiro econômico do presidente mais poderoso do mundo. E para defender seu chefe, acusa um órgão técnico que mede a inflação de ser politicamente enviesado e chega a dizer que a inflação está caindo, enquanto os gráficos mostram ela subindo por 5 meses seguidos. Esse homem é Kevin Hassett. E ele é o candidato mais provável, com 86% de chance de se tornar o próximo presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, a instituição que, com apertar de um botão, controla a torneira de dinheiro do mundo. Hoje, nós não vamos apenas falar sobre economia. Nós vamos fazer uma biografia investigativa para entender a mente do homem que pode definir o futuro do seu poder de compra e do preço do Bitcoin. Quem é Kevin Hassett? Um gênio incompreendido ou um perigo para a estabilidade global? A resposta é muito mais complexa e assustadora do que parece. Fica comigo que você vai entender. Para entender a importância dessa nomeação, você precisa entender o que é o Federal Reserve, ou Fed, e por que a sua independência é, talvez, o pilar mais importante da economia moderna. Pense no Fed não como um banco, mas como um árbitro do jogo mais importante do mundo, que é a economia. A principal regra que esse árbitro precisa garantir é a estabilidade de preços, ou seja, controlar a inflação. Para fazer isso, ele tem um apito poderoso, a taxa de juros. Se a inflação sobe, ele apita e sobe os juros, esfriando a economia. Se a economia está fraca, ele apita e baixa os juros, estimulando o crescimento. Agora imagine se esse árbitro, em vez de ser neutro, começasse a torcer descaradamente para um dos times. Imagine se o presidente de um país, pensando na sua reeleição, pudesse ligar para o chefe do Fed e ordenar: "Ei, abaixa os juros agora, eu quero que a economia pareça estar bombando. Não importa se a inflação explodir no ano que vem." Exatamente para evitar isso que a independência do Fed foi criada. Estudos acadêmicos, como os do Fundo Monetário Internacional e de diversos pesquisadores, mostram uma correlação clara. Quanto mais independente é um banco central, menor e mais estável é a inflação de um país. A independência é a muralha que protege a economia do curto prazo da política. E essa muralha já foi testada antes. Nos anos 70, o presidente Richard Nixon pressionou o então chefe do Fed, o Arthur Burns, a manter os juros baixos para ajudar na sua reeleição. Burns cedeu. O resultado, a grande inflação dos anos 70. Uma década perdida de preços fora de controle que só foi domada com um tratamento de choque brutal e uma recessão dolorosa no início dos anos 80. Esse fantasma, ou da pressão política sobre o Fed, é o que assombra os mercados hoje. E Kevin Hassett é visto por muitos como a personificação desse fantasma. Mas vamos à história de Hassett, que é uma tragédia em 2 atos. E para ser justo, a gente precisa começar pelo primeiro, onde ele é o herói. Se você olhasse o currículo de Kevin até 2016, você veria um economista brilhante, parte do mais alto escalão do establishment conservador. Nascido em uma pequena cidade em Massachusetts, ele seguiu uma trajetória acadêmica impecável. Graduou-se com honras do prestigiado Swarthmore College e depois conquistou seu PhD em Economia na Universidade da Pensilvânia, uma das melhores do mundo, sob a orientação de Alan Albert, uma lenda no campo da política fiscal. Sua carreira decolou rápido. Tornou-se professor na Columbia Business School, uma das escolas de negócio de elite, e, crucialmente, de 1992 a 1997, ele trabalhou como economista na divisão de pesquisa e estatísticas do próprio Federal Reserve. Ou seja, ele conhece a máquina por dentro. Ele não é um outsider, ele já foi parte do clero. Depois do Fed, ele se tornou uma estrela no American Enterprise Institute, o AEI, um dos think tanks conservadores mais influentes de Washington. Lá, ele se tornou diretor de estudo de política econômica, publicando dezenas de artigos acadêmicos em jornais respeitados. Seu perfil no Google Scholar mostra mais de 9.600 citações, um número que coloca no mesmo patamar de muitos economistas ganhadores do Prêmio Nobel. Seus temas eram sérios: tributação de capital, política fiscal, os efeitos dos impostos sobre salários. Ele era o tipo de economista que presidentes republicanos adoravam ter por perto. Foi conselheiro de John McCain, George W. Bush e Mitt Romney. Era visto como um adulto na sala, um intelectual muito sério. Mas mesmo no auge da sua carreira acadêmica, havia um sinal de alerta.
Um evento que, em retrospecto, parece uma prévia do que estava por vir. Em 1999, no pico da bolha da internet, Hassett publicou, junto com James Glassman, o livro Dow 36.000. A tese era muito audaciosa e, para a época, contagiante. Hassett argumentava que os investidores eram irracionais ao exigir um prêmio de risco para investir em ações em vez de títulos do governo. Ele dizia que no longo prazo as ações não eram mais arriscadas. Portanto, esse prêmio de risco iria desaparecer e quando isso acontecesse, o mercado de ações, medido pelo índice Dow Jones, que na época estava a cerca de 10 mil pontos, iria naturalmente para 36 mil pontos. Uma valorização de 260% em 3 ou 4 anos. O que aconteceu em seguida entrou para a história. A bolha estourou. O índice Nasdaq, pesado em tecnologia, perdeu quase 80% do seu valor. O Dow Jones, em vez de subir, caiu. O livro se tornou instantaneamente um dos maiores fiascos editoriais da história de Wall Street. Um símbolo da arrogância e do otimismo cego que precedem as grandes crises. Anos depois, cópias do livro eram vendidas por centavos na Amazon. O Dow Jones só foi finalmente tocar os 36 mil pontos em novembro de 2021, 22 anos depois da previsão de Hassett. O problema aqui não é apenas errar uma previsão. Todos erram. O problema é a magnitude do erro e a falha em compreender a psicologia do mercado e a própria natureza do risco. Para um homem que agora pode ser encarregado de gerenciar o risco de todo o sistema financeiro global, esse é um item no currículo que causa arrepios. Essa análise profunda sobre as pessoas que realmente mandam no seu dinheiro está fazendo sentido para você? Se sim, eu peço que você tire um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal. É um gesto muito simples, mas que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo investigativo e independente como este. Obrigado e vamos continuar. O fiasco do Dow 36.000 abalou sua reputação como previsor, mas não destruiu sua carreira como economista político. A verdadeira transformação, o ponto de virada que chocou seus antigos colegas, aconteceu quando ele se juntou ao governo de Donald Trump em 2017 como chefe do Conselho de Consultores Econômicos. Foi como assistir a um cientista respeitado de repente começar a defender a teoria da Terra plana. O Dr. Hassett, o acadêmico, deu lugar a Kevin, o leal. E essa lealdade o levou a fazer declarações que desafiavam a lógica e os próprios dados. O exemplo mais famoso foi a defesa do corte de impostos em 2017. Hassett foi o arquiteto intelectual por trás da ideia de que cortar o imposto das grandes corporações de 35% para 21% iria, de alguma forma, resultar em um aumento de 4 mil a 9 mil dólares por ano para a família média americana. A maioria dos economistas, incluindo os conservadores, olhou para esses números com incredulidade. Larry Summers, ex-secretário de Tesouro e economista de Harvard, chamou a afirmação de desonesta, incompetente e absurda. A conta simplesmente não fechava, mas Hassett a defendeu em todas as entrevistas com uma convicção inabalável. Mas foi durante a pandemia e nos anos seguintes que a transformação se completou. Em 2020, ele voltou à Casa Branca e em um momento chegou a prever que o número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos iria para zero até maio daquele ano. Uma previsão tragicamente errada. Mais recentemente, com a inflação se tornando o principal problema econômico, suas declarações se tornaram ainda mais bizarras. Em 2025, com os preços subindo por 5 meses consecutivos, Hassett foi à TV e disse que a inflação caiu muito e que a trajetória era muito, mas muito boa, o que era factualmente incorreto. Ele acusou o Bureau of Labor Statistics, o órgão técnico que mede os dados de emprego e inflação, de ter um viés partidário. Uma acusação gravíssima que mina a confiança nas instituições. E talvez o mais chocante, ele endossou a teoria de que o atual presidente Jerome Powell poderia ser demitido por justa causa porque os custos da reforma da sede do Fed ultrapassaram o patamar desejado. Uma desculpa que foi vista como uma tentativa de fabricar um pretexto para que Trump pudesse demitir Powell e colocar alguém mais alinhado. Jim Bucker, um economista que foi coautor dos artigos com Hassett no passado, resumiu o sentimento de muitos dos seus pares em uma entrevista à Fortune. Um ano atrás, eu diria que Kevin seria uma boa escolha. Não diria isso hoje. Ele tem sido incrivelmente desonesto. Eu não contaria com ele para fazer o que ele acha profissionalmente correto em vez do que o Trump manda. Antes da gente entrar nas consequências devastadoras que essa lealdade pode ter, se você está aprendendo algo novo e importante neste vídeo, considere compartilhar com um amigo ou familiar. A educação financeira é a nossa melhor defesa. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Beleza, mas qual que é o problema de ter um chefe do Fed leal ao presidente? A resposta está na história e nos dados. Um estudo recente de maio de 2024 do National Bureau of Economic Research, o NBER, feito pelo economista Thomas Dreshus,
quantificou exatamente isso. O estudo intitulado Estimando os Efeitos da Pressão Política sobre o Fed analisou todas as interações entre presidentes e oficiais do Fed de 1933 a 2016. A conclusão é assustadora. O estudo descobriu que choques de pressão política, como o que os Nixon exerceu sobre Arthur Burns, aumentam a inflação de forma forte e persistente. E o mais importante, eles fazem isso ao afetar as expectativas de inflação. Quando as pessoas e as empresas percebem que o Fed não é mais um árbitro neutro, elas começam a esperar mais inflação no futuro e ajustam seus preços e salários para cima, criando uma profecia autorrealizável. O estudo calcula que exercer metade da pressão que Nixon exerceu por apenas 6 meses eleva o nível de preços em mais de 8%, com efeito quase nulo sobre o crescimento econômico. É o pior dos mundos, mais inflação sem crescimento. Um Fed sob o comando de Hassett, que já defendeu publicamente juros de 1%, poderia rapidamente levar a esse cenário. A analogia é um médico que, para curar uma dor de cabeça do paciente, uma economia fraca, receita um remédio tão forte, mas tão forte, que causa uma falência múltipla de órgãos, que seria a inflação descontrolada. Para o seu bolso, isso significa que o dinheiro que você tem no banco hoje compraria muito menos coisas amanhã. Seu poder de compra derreteria. Para o Brasil e outros mercados emergentes, um dólar fraco e instável, resultado de uma política irresponsável, criaria um caos nos fluxos de capital, tornando o planejamento impossível. E aqui a história tem uma reviravolta final e mais irônica. Se um Fed politizado é um pesadelo para a economia tradicional, para o mercado de criptomoedas ele pode ser a realização de um sonho. A narrativa central do Bitcoin, desde a sua criação, é que ele é um ativo escasso, uma forma de ouro digital, imune às decisões políticas e de banqueiros centrais. Enquanto o Fed pode imprimir dólares infinitamente, só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Ponto final. Agora coloque no comando da impressora de dólares um homem que já disse que quer ligá-la na velocidade máxima. O que acontece com a demanda por um ativo que não pode ser impresso? Ela tende a explodir. O mercado já apelidou isso de Hassett Trade. A lógica é muito simples. Juros baixos, impressão de dinheiro, significam mais liquidez no sistema procurando por ativos escassos. É como jogar querosene em uma fogueira. Outra coisa que a gente não pode esquecer é a conexão de Hassett com o mundo cripto, que é ainda mais profunda. Documentos públicos mostram que ele possui mais de $1 milhão em ações da Coinbase, a maior corretora de cripto dos Estados Unidos. Ele também já foi do conselho consultivo da empresa e, segundo fontes, já declarou que o Bitcoin iria reescrever as regras financeiras. Ter um chefe do Fed que não apenas entende, mas tem um interesse financeiro direto no sucesso da indústria cripto é algo sem precedentes. Isso poderia levar a uma regulamentação mais favorável e acelerar a adoção por instituições que hoje ainda veem o setor com desconfiança. Para o investidor de cripto, Hassett pode ser o maior catalisador da história. E assim, a gente volta ao nosso personagem central. Kevin Hassett tem 2 alter egos. Um é o Dr. Hassett, acadêmico, prestigiado e que agiria no comando do Fed como um estadista lúcido. O outro é Kevin, partidário e leal a Donald Trump, que faria uma política kamikaze. A grande questão que paira sobre a economia mundial é, se nomeado, qual dos dois assumirá a cadeira mais poderosa do mundo financeiro? O economista que sabe que a independência do Fed é sagrada ou o leal que está disposto a derrubar a muralha que protege a economia da política? Sua nomeação representa uma aposta de altíssimo risco. Um cenário onde a economia tradicional pode mergulhar em um ciclo de inflação e instabilidade, corroendo o poder de compra de todos nós. E, paradoxalmente, um cenário que pode levar o mercado de ativos digitais a uma euforia nunca antes vista. O destino da economia global pode estar nas mãos de um homem que uma vez prometeu o céu na terra com o Dow a 36 mil pontos. Entregou um colapso. A história não se repete, mas ela rima. E as rimas que estamos ouvindo hoje são perigosamente parecidas com as que precedem grandes crises no passado. Quer continuar decodificando narrativas complexas que movem o mercado e o seu dinheiro? Se inscreve na nossa newsletter gratuita e diária. O link está na descrição. E se esse vídeo abriu sua mente, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima.